A paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde, bom domingo para todos vocês. Passando aqui nessa tarde, antes da gente ir ali para a tarde de libertação, qual a gente está na direção hoje, né? Aqui no assentamento, estamos aqui, como vocês estão vendo. Eu queria trazer uma palavra para o teu coração. Hoje eu parei, né, para meditar ali no livro de Neemias. Irmãos, vocês que nunca leram o livro de Neemias, o livro de Neemias, ele é muito forte. Neemias, ele foi o maior exemplo, sabe, assim, de superação. Porque Deus usa, né, a vida de Neemias com propósito. Neemias era copeiro ali do rei, né? E Neemias, ele deixa ali o seu legado, Neemias deixa ali os seus afazeres. Neemias chega a um ponto de entristecer o coração, porque ele sabia, né? Chega uma notícia até a Neemias dizendo que a cidade de Jerusalém estava uma ruína. Ou seja, tinha sido tudo destruído, os muros, tudo, sabe? Tinha sido destruído, tinha ido à ruína, né, meus irmãos? E ali ele fala que estava enterrado, né, o seu povo. Ali ele tinha uma história, né, aquele tempo ali. Então ele entristece o coração dele. E Neemias, o que eu acho lindo na história de Neemias é que ele sempre ia consultar Deus em tudo. E Deus usa Neemias com um propósito, para poder Neemias reconstruir as muralhas. Neemias reconstruir a cidade de Jerusalém, que não foi fácil. Quando Neemias vai, né, ali pede cartas ao rei para poder, porque tinha lugares que ele ia precisar das cartas, né, para poder ele entrar, para poder ele, né, se expressar e tudo mais, e sempre ali na direção de Deus. Irmãos, quando Neemias chega naquele lugar, é lindo, sabe, assim, o trabalhar de Deus na vida de um ser humano, quando Deus quer agir através da minha e da tua vida. Quando Deus, irmã, tem um chamado na minha e na tua vida, e quando Deus coloca um arado nas nossas mãos, ou seja, algo em nossas mãos, e nos direciona para fazer algo, né, para Deus, para reconstruir algo, sempre vai se levantar Sambalate, sempre vai se levantar Tobias, sempre vai levantar pessoas para não deixar o propósito de Deus ser concretizado, ser construído, ser moldado, ser, sabe, reconstruído novamente. E eu queria trazer essa palavra para o coração de vocês, que se encontra aqui no livro de Neemias, aleluia, que diz assim: Neemias ora por Jerusalém. E diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu quem? Neemias, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, que era um dos irmãos dele, viu, gente? Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria. Aleluia, Jesus, e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Irmãos, é uma pausa aqui. Neemias, quando ele ouve falar, né, por um dos seus irmãos que a cidade de Jerusalém estava em ruínas, ele se condoeu com a dor daquele povo. Ele se condoeu com o próximo. Irmãos, Neemias, ele tinha um cargo, ele era copeiro. Olha, o rei, eu creio que ele só andava em lugares bons. Neemias, ele se encarregava de sempre experimentar o que o rei ia comer, o que o rei ia tomar, entendeu? Ele ser um humano em si, hoje em dia, jogando por dias de hoje, muitas das pessoas não iam se preocupar. Ah, tá queimando, destruiu lá, deixa pra lá, o que eu tenho a ver com isso? Mas não, Neemias, ele se condoeu, ele se entristeceu com a dor do próximo, né? E ali, quando ele chega a um ponto, ele vai servir ao rei, o rei desconfia aqui, chega mais aqui na palavra do Senhor, fala aqui mais embaixo, que diz que ele se condói, ou seja, ele se condoeu com aquela situação, ele entristeceu o coração, né, com aquela situação daquele povo. E ali ele jejua, ele ora e vai buscar uma direção no Senhor. E ali, irmãos, ele deixa de mão, sabe? Ele deixa para lá o servir ali ao rei e vai reconstruir aquelas cidades.
E a Bíblia aqui, mais embaixo aqui nos capítulos, vai dizer que pessoas com o mesmo propósito se unem a Neemias para poder reconstruir aquela cidade novamente que estava ruína. Ou seja, ele queria dar vida naquele lugar novamente. Quantas e quantas vezes Deus quer usar eu, Deus quer usar você para fazer a obra do Senhor, entendeu? E não há pessoas para somar com a gente, não há pessoas para estar ali ombreado com a gente. E muitas das vezes também há pessoas que se doam para a obra de Deus, soma ali com a gente e Deus, né, através da união, opera grandemente. Assim foi com Neemias, irmãos. Ele larga ali, pede cartas para o rei diz assim: eu vejo que tu tá com um semblante triste. O que que passa contigo? O que que tá acontecendo? Porque tu não é assim? Olha, irmãos, já pensou eu sendo um rei, né? A pessoa encarregada de ser meu copeiro, tudo que eu vou tomar, né? A pessoa, ele toma primeiro para saber se não tinha veneno, para saber se não tinha nada, para poder eu tomar, entendeu? Sendo o rei, entendeu? E Neemias, ele chegou diante do rei com um semblante triste. E o rei desconfia: o que que tu tem? Né? Por que que tu estás assim? Entendeu? Triste. Por que que tu tá com o coração angustiado? E ali ele fala, entendeu? Da situação de Jerusalém. E ele deixa, né, o rei, ele pede ali, a rainha também gostava muito de Neemias, e ali ele fala: eu quero ir lá na cidade, eu quero reconstruir, Deus falou comigo, eu vou lá com este propósito, e eu sei que Deus é na minha vida, e o Senhor vai fazer através da minha vida. Então ele chega até Jerusalém. E quando Tobias e Sambalate sabem, eles começam a, entendeu? Querer atrapalhar a obra de Deus através da vida de Neemias. E assim é nos dias de hoje, gente. Quantas pessoas, né, se levantam para atrapalhar o nosso ministério, a nossa caminhada, entendeu? Às vezes nós temos chamados diferenciados, as pessoas sentem inveja, sentem ódio, sentem raiva, se levantam com acusações, com mentiras, com difamações, entendeu? E Neemias, ele foi um exemplo de superação. Ele enfrentou tudo, irmãos. Tudo que você pensar, Neemias, para poder reedificar aqueles muros na direção de Deus, é claro. Ele suportou todo um processo doloroso de difamações, de levante, de calúnia, de perseguição. Mas ele não parou a boa obra que Deus colocou no coração dele, para que ele fizesse em favor daquela cidade. E Neemias, irmãos, ele começa a fazer naquele lugar. Louvado seja Deus. E muito se levantou ali e falou, né? Sambalate, Tobias, e outro diz aqui no capítulo 19, ó, vou ler para você. Aqui no capítulo 19, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 2 de Neemias, capítulo 2, verso 19, diz assim, ó: porém, Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, ou seja, ao invés de Tombalates e Sobias, ainda tinha Gesem, ou seja, 3 pessoas para estar ali, ó, se levantando contra Neemias, entendeu? Querendo impedir o trabalhar de Deus através da vida de Neemias. Olha, irmão, é lindo demais a história de Neemias. Você que não lê, você nunca se aprofundou nessa história, leia, entendeu? E diz assim a palavra do Senhor: porém, Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, ou seja, zombou deles, entendeu? E nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Aleluia. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz aqui no capítulo 3, então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram as portas das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhes as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó
também. Ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri, e os filhos de Asenar edificaram a porta do peixe. Ou seja, irmãos, aonde eles iam entrando, Deus ia dando bom êxito ali no trabalhar, entendeu? Deus ia sendo com ele, aonde eles colocavam a planta dos pés para poder reedificar aquele lugar novamente. E ali havia pessoas em redor dele tentando atrapalhar o trabalhar de Deus na vida de Neemias, entendeu? E assim também é nos dias de hoje. Nós trazendo essa passagem para os dias de hoje, irmãos, às vezes quando Deus tem um trabalhar na nossa vida, pessoas sempre vai ser usada por Satanás para impedir a tua vida ser reerguida novamente, para tentar impedir o teu ministério crescer. Pessoas vão te atacar, entendeu? Sentindo inveja, te defamando, te criticando, te caluniando, te rejeitando, porque Neemias foi rejeitado também. Tudo por amor ao evangelho, tudo pela boa obra qual Deus já tinha colocado no coração dele. Ele falou, eu vou lá. Ele deixa o seu cargo, irmãos, de copeiro, chefe. Ele era copeiro do rei, ele tinha, eu creio, seus pagamentos, ele tinha mordomias, ele estava bem, ele saiu do seu comodismo para ir até uma cidade que estava desolada, destruída. Então ele se condói, ele se condoeu com a dor do próximo, sabe? Ele entristeceu o coração e ele foi buscar em Deus. Aqui vai dizer, irmãos, aqui no capítulo 2, versículo 11... Neemias anima o povo a reedificar os muros. Diz assim, cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens também com ele, tá, irmão? Se levantou com ele, ou seja, homens também que quiseram somar com Neemias para a boa obra do Senhor. Assim também é na nossa vida. Deus levanta pessoas para nos ajudar, irmãos. Entendeu? A somar. A igreja de Deus nos dias de hoje tem que ter união. Porque se não tiver união, Deus não opera. Deus não opera no meio de desunião, irmãos. Deus quer união dentro da igreja, dentro dos ministérios. Sabe? Deus quer união. Porque a união, entendeu? Ela fica mais forte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, cheguei a Jerusalém onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém, ou seja, ele estava lá. Foi passar 3 dias lá e de noite ele se levanta. Mas ali ele levanta calado, ele não abre a boca dele para nada. E ele começa a rodear, a andar por aquele lugar. Creio eu que meditando, creio eu que buscando uma direção de Deus. Creio eu que pedindo a misericórdia de Deus. Pedindo força, pedindo estrutura para ele se saber, né? Como agir naquela situação em meio àquelas ruínas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali ele não declarou a ninguém o que o Deus dele, né, pusera no coração dele. Aí diz aqui, para eu fazer em Jerusalém, não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei, olha só, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujos portais tinham sido consumidos pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados e nem ao mais que faziam a obra. Ou seja, estava ele e Deus, irmão, nessa peleja. Ele buscava uma direção. Senhor, como que eu vou fazer nesse lugar? Senhor, eu tô com dó, eu tô com, sabe, eu quero fazer a obra de Deus, Senhor. Entendeu, igreja do Senhor? E ali o Senhor dá estrutura. O Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dá a direção para Neemias de como ele agir. Silêncio, Mel. Mel é uma benção. Aí diz aqui, né, que ninguém sabia. Aqui no versículo 17 do capítulo 2, diz assim, então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos?
Jerusalém assolada e as portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, diz aqui, né, onde eu já li, porém Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: o que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Olha aí, meus irmãos, não é forte? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a oração, ela é a chave da vitória. Neemias, ele foi um homem de oração. A oração de Neemias, irmão, ela vinha do fundo da alma. Ele suplicou diante de Deus com jejum, com lágrima, com oração. Louvado seja Deus. Neemias orou, aqui diz na palavra do Senhor, Neemias orou sem cessar. Ele orou em profunda humildade. Ele confessou os pecados dele e os pecados daquele povo diante de Deus. Ele pediu a misericórdia de Deus, sabe? Ele pediu um revestimento para Deus, para poder ele ir avante naquela peleja ali que não foi fácil. Nós sabemos que não foi fácil, porque se a gente jogar para os dias atuais, a gente sabe que quando nós se doamos para fazer a obra do Senhor, quando nós se doamos de verdade para trabalhar na obra de Deus, sempre vai ter os Sambalates, sempre vai ter os Tobias para se levantar contra a obra, para tentar impedir o operar de Deus na minha vida e na tua vida. Mas Neemias não desistiu do propósito qual Deus tinha colocado no coração dele. Neemias, ele conseguiu reedificar novamente os muros. Neemias conseguiu, irmãos, colocar ali tudo como estava outrora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Deus deu vitória. Olha, irmãos, o poder da oração. E diz assim, louvado seja o nome do Senhor. Deus responde às orações. Eu vou ler aqui algumas coisas que eu anotei e vou deixar aqui para vocês. Perdoando aí a Mel, porque estão mexendo para ali, ela tá vendo o movimento ali para dentro do mato e tá latindo. Diz assim, irmãos, ó, Deus responde às orações. Você tem orado? Você tem clamado? Você tem se doado de verdade? Você tem buscado ter intimidade com Deus? Eu sei que às vezes nós passamos em processos, irmãos, de muros derribados. A nossa vida às vezes está indo de mal a pior, a ruína. Mas Deus quer usar a gente mesmo para poder reconstruir dentro de nós o que está destruído. E assim não é diferente nos dias atuais. Deus quer nos usar para nós entrar no jejum, na oração, na vigilância, porque Satanás ele não tem brincado mais nos dias atuais. Ele tem se levantado mesmo de uma forma tremenda para tentar trabalhar, para tentar atrapalhar o projeto de Deus na tua vida. Entendeu? Mas a Bíblia diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E olha aqui, irmãos, os exemplos de orações. Deus responde às orações. Eu vou ler para vocês. Abraão foi atendido em sua súplica. Diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 18, 16 ao 32, verso, né? Jacó foi atendido quando estava em grande aflição. Ezequias obteve respostas concretas, segundo a Reis 20, do 1 ao 7, segundo as Crônicas 32 ao 20 e 23. Neemias, diz aqui, né? Neemias venceu todos os obstáculos através de quê? Da oração, irmãos. É a oração que move o coração de Deus. É a oração que muda história, que muda cativeiro, sabe? Que muda o nosso jeito, a nossa maneira de ser. Às vezes tem pessoas que nos odeiam, mas se você tiver o coração de Cristo, você vai olhar, você vai ver que ali é o inimigo por trás. Porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, sim contra os principados, contra os demônios que atuam nesse mundo de trevas, irmão, nas regiões celestiais.
Porque o diabo hoje em dia, irmãos, ele usa até pessoas, até mesmo dentro da nossa família, para se levantar, para nos atacar, para nos criticar, mas ajudar que é bom, ninguém não ajuda. Ninguém não ajudou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e nem ajudou você. Neemias, ele teve a ajuda dos irmãos que quiseram se ombrear com ele, em um propósito, aleluia, que era reedificar aqueles muros em Jerusalém, onde estava ali destruído. Aparentemente ali já não tinha mais jeito, estava igual a Ezequiel 37. Ali já estava um vale de ossos secos, mortos, ali tinha ido a ruína, ali não tinha mais jeito. Ali não tinha mais vida, ali não tinha mais esperança. E Deus disse o que para Ezequiel? Ezequiel, aleluia, o Senhor pega ele, leva em espírito, coloca lá no meio do vale de ossos secos, que ali era a casa de Israel. E Ezequiel pergunta ao Senhor, porventura pode esses ossos reviver? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse assim, tu sabes, Senhor. Ele sabia que Deus tinha o poder de colocar aqueles ossos ali, aleluia, em pé e dar vida novamente, colocar o fôlego de vida. E ali todos os ossos retornar à vida novamente. Porque quando Deus ele dá ordem, quando Deus ele quer reedificar, reconstruir, não tem inferno que possa atrapalhar ou impedir de Deus na nossa vida, irmãos. Não tem, sabe? É por isso que nós temos que buscar na oração. A oração, ela fortalece, a oração, ela nos dá força, ela nos dá ânimo, ela nos dá graça para continuar a caminhada com Cristo, e principalmente no Evangelho. Irmãos, a porta do céu, ela é estreita. A porta do céu, ela continua estreita, ela nunca passou por reforma. A Bíblia, ela nunca foi mudada. Quem muda, quem quer mudar é o ser humano. Entendeu? É o ser humano que muda suas atitudes. É o ser humano que distorce a palavra, até mesmo em cima dos altares. Tem pessoas distorcendo a Bíblia em cima dos altares. E quando as pessoas não lêem, não têm conhecimento da palavra, eles vão passar desapercebido. Eles vão ser enganados também. E quem está fazendo isso? Satanás. Satanás, ele está em cima dos altares, irmão. Satanás, ele fala em mistério. Satanás, ele rodopeia, ele sapateia. Ele fala em línguas. Entendeu? E nós temos que ter discernimento de espírito para nós não ser confundidos, nós não ser enganados. Entendeu, igreja do Senhor? Então, fique na fiação do céu, como eu sempre digo. Não deixa Satanás tirar o teu foco. Se Deus colocou um chamado dentro da tua vida, continue. Entendeu? Busque no Senhor. Busque a sua salvação também eterna. Os dias são maus, irmãos. Nós não podemos se apegar a mais nada nesses tempos. Casa, carro, ninguém. Tem pessoas que vivem um casamento ali. Meu Deus, se meu marido não for ser crente, eu também não vou. Se meu filho não sair da droga, eu não tenho força para estar dentro da igreja, porque eu vou estar só chorando. Irmã, pelo amor de Deus, busque. Busque. Jesus, ele ainda cura. Jesus, ele ainda liberta. Jesus, ele ainda transforma. Jesus ainda muda cativeiro. Ele cura cego. Ele cura as pessoas que são surdas. Ele cura, irmãos. Ele liberta. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele lhe enche de autoridade, de revestimento, de poder, unção. Ele enche. Mas isso, irmãos, nós temos que estar lá em Deuteronômio 28, as bênçãos decorrente da obediência. Se nós formos obedientes, irmãos, nós vamos alcançar as misericórdias de Deus. Nós vamos alcançar, irmão, vitórias, conquista e a salvação, que é o principal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sejam Neemias da vida. Sejam Neemias, por mais que as pessoas destruam a tua vida, te desmorona. Desmorone, eu acho que essa palavra é certa, me perdoe. Mas aqui eu não invento nada para ficar bonitinha aqui no canal, não. Eu falo do jeito que o Senhor me conduzir, pronto. Eu não sou inteligente, eu estou aqui para aprender. Amém? É por isso que nós temos que ler a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, o Senhor, ele nos orienta. Sejamos um Neemias da vida. Entendeu, irmãos? Porque hoje em dia tem mais Sanbalates e Tobias. Além deles não fazer nada, eles ainda querem impedir quem quer trabalhar,
quem está com a mão no arado, fazendo a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, às vezes a pessoa coloca uma igrejinha dentro de um lugar desse, ninguém não dá nada. Se levanta um monte de Tombias e Sambalate para criticar, para julgar, para ferir, para lançar palavras, para fazer bruxaria. Mas somos um Neemias da vida. A gente sempre tem que estar em reconstrução. A gente sempre tem que estar revestido. A gente sempre tem que estar com posicionamento, firmado na rocha. Por mais que se levante um inferno para atrapalhar, aleluia, Jesus ele está contigo, porque diz aqui na palavra do Senhor, no versículo 20, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito a nós, seus servos, e nós nos disporemos e edificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Tá vendo aí? Então é isso, meus irmãos, que eu queria deixar para vocês nessa tarde. A história, irmão, da reconstrução das muralhas de Jerusalém foi dirigida por Neemias, louvado seja o nome do Senhor, que foi mandado pelo rei da Pérsia para governar Judá. Neemias, meus irmãos, ele realizou também várias reformas sociais e religiosas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E outras atividades de Neemias, como governador de Judá também. Neemias sempre dependeu de Deus e foi um homem de oração. Assim também nós devemos ser, irmãos. Um homem de oração, uma mulher de oração. Neemias, ele foi um canal de Deus para a reconstrução daquele lugar. Entendeu? E assim é com a gente também. Nós somos discípulos de Jesus. E discípulo de Jesus, ele tem que estar com a mão no arado. Deus tem um propósito na tua vida, na minha vida. Deus não nos chamou para nós estar parados. Deus não nos chamou para nós estar estacionados, sem fazer nada. Ah, vou ficar dentro da minha casa, vou ler a Bíblia, vou ficar aqui, não vou pagar preço por ninguém. Deus me livre de entrar na peleja dos outros. Os demônios vão se levantar, vão me lançar setas, vão se levantar, o inferno inteiro vai se levantar contra a minha vida. Não, meus irmãos, a gente não tem que pensar assim, não. Deus, ele quer nos usar com poder e autoridade para repreender demônios, curar enfermos, ir de graça, dê de graça, receber de graça. Deus não nos chamou para estar parado, sem fazer nada, e principalmente na sua obra. Tá cheio de gente no mundo, irmãos, que não quer mais saber de Deus. Infelizmente. Tá cheio de pessoas no mundo que eles ouvem a palavra, mas eles não botam em prática. E a Bíblia diz, não sejais apenas ouvinte, mas sim praticantes da palavra de Deus. Quantas pessoas, eles conhecem Jesus, ele teve experiência com Jesus e hoje estão aí, vivendo do jeito que o diabo quer. E se você for falar de Deus para eles, se você for falar que Deus tem uma obra na vida deles, que Deus quer ele de volta lá na casa do Pai, como filho pródigo. Quantos filhos pródigos, irmãos, estão aí no mundo? Desgarrado dos pastores, desgarrado de Deus, porque ainda tem pastor, irmãos, que é uma bênção, que é um instrumento de Deus. E esses pastores, eles vão prestar conta diante de Deus das suas boas obras. E os maus pastores vão prestar conta também diante do tribunal de Cristo das suas más obras. E eu parabenizo aqui os pastores que cuidam dos rebanhos, que ensinam os rebanhos, que ensina por onde o rebanho entrar. Porque ele vai, irmãos, prestar conta diante de Deus pelo conduzir daquelas ovelhas. Valorize seu pastor. Se você vê que seu pastor é um canal de Deus, uma bênção, valorize ele. Porque a Bíblia manda, irmãos, nós ter pastor, nós congregarmos. Nós temos que se congregar. Então, por isso que eu não fiquei em Marruizaí muito tempo sem congregar, não, irmãos. Mesmo a gente ter saído lá da onde a gente estava, mas a gente está fazendo a obra. A gente nunca para de fazer a obra. Entendeu? Porque a gente entende que placa de igreja não vai levar ninguém para o céu, não.
Placa de igreja não vai levar ninguém para o céu. Entendeu? Mas nós temos que estar dentro de um ambiente onde todos estão juntos em um só propósito. E não em um lugar que há divisões, que as coisas não estão do jeito que não agrada a Deus. Entendeu? Por isso que os crentes fiéis não ficam. Eles sempre procuram estar num lugar que as pessoas somem, que as pessoas façam igual aqui os amigos de Neemias, porque foi bastante pessoas com ele. Bastante. Você que não leu aqui a palavra de Neemias, aqui fala, ó, no capítulo 3 de Neemias diz, os que trabalharam na reedificação dos muros, ó. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram as portas das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhes as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos Cens e a Torre de Ananeu. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri, e os filhos de Asenaá, e edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e tranca. E assim sucessivamente. Aqui diz todo, aqui no capítulo 3. Quem esteve junto de Neemias para somar. Imagine o coração de Deus, imagine a alegria de Deus. Pessoas estão sendo dessa forma ombreadas para reedificar um lugar que aparentemente aos olhos humanos estavam à ruína, onde não tinha mais jeito, igual aquele vale de ossos secos, em Ezequiel 37. Irmãos, essa palavra que eu queria trazer para o coração de vocês nessa tarde. Tá? Já assim que a gente vai tomar banho, vai se ajeitar e a gente vai ali para cima, onde a gente vai estar lá com a tarde hoje, às 3 horas da tarde. Medite no livro de Neemias. Desde já eu quero mandar aqui um abraço para a irmã... Como é o nome dela? Qual é o nome dela, meu Deus? Jocélia, acho que é Jocélia. Que ela me abençoou com uma Bíblia, né? Ela mandou ali de Roraima para mim, irmã Jocélia, o nome dela. Que Deus abençoe, irmã Jocélia. Uma vez ela falou dessa palavra para mim. E eu estava vivendo isso. Ela falou, né, irmã Elisângela, quantos Sambalades e Tobias, né? Medita aqui nessas passagens que eu te mandei. Aí ela mandou, né, via Zap. Falando dos Sambalates e Tobias quando se levantam contra nós, né, para tentar impedir o operar de Deus através da vida da gente. Então é isso, meus irmãos, que eu queria dizer para vocês. Irmãos, aqui tá uma mexeção no mato, viu? Que... Mas é assim mesmo. Jesus aqui tem uma muralha de fogo em meu redor. E o mal não atinge crente fiel, né? Crente fiel, viu? Mas se você tiver enviesado, tiver de qualquer jeito, de qualquer forma, o mal toca, tá? Tiver uma brechinha, alguma legalidade, o mal atinge mesmo, viu, irmãos? Pense assim que você, porque levantou a mão pro céu, aceitou Jesus e tá vivendo de qualquer jeito, uma vida relaxadamente. Pense que obra de macumba não pega? Pega sim, tá? Então, é isso, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse tempo, Neemias era copeiro do rei. Ele larga tudo para ir fazer a vontade de Deus. Assim é nós também. Tá bom, meus irmãos? Sai do comodismo. Vá fazer a obra do Senhor. Seja um Neemias da vida. Tá bom? E é isso, igreja do Senhor. E o Isaia tá ali, ó, lendo também essa passagem que hoje a palavra, né? Vai estar comigo ou com ele, né? Porque a gente vai estar abrindo o trabalho do Senhor. E eu também tô meditando. Na hora lá, a gente decide quem traz a palavra, né? Com o tema. Mas pregador tem, tá? Vou filmar lá o pregador de hoje. Tô aqui, pessoal, na invasão. Hoje eu fiz aqui uma comidinha. Um galãozinho d'água. Mais tarde eu vou buscar água, porque aqui só tem água de poço. Pra fazer comida, fazer alguma coisa não é bom. Aí o pessoal que estão ali. Mostrar aqui vocês aqui. Mostrar os Isaías pra vocês. Ali, ele ali, ó. Tá ali meditando na palavra. Tô vendo aqui também uma passagem aqui na... Ele aí, ó. Pesquisando aqui no YouTube sobre Neemias também. Porque tem muitos pregadores também, irmãos, né? Que eles dão vários
várias mensagens, né, em cima da história de Neemias. E aí é bom a gente ter umas anotaçõezinhas a mais. E é isso aí. É verdade. Estamos aqui, hoje a gente comeu um arrozinho com um macarrãozinho, fiz um macarrãozinho, um arrozinho e fritei uma misturazinha para nós comer aqui no assentamento. Nós vamos fazer a obra aqui e mais tarde nós vamos para casa. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Operando Deus na minha e na tua vida, quem poderá impedir, meu irmão? Amém? E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem são os Sambalates e Tobias para tentar atrapalhar a minha e a sua vida? Não tem poder não, viu? A não ser que você dê brecha e dê legalidade ao inimigo para ele agir na tua vida, tá bom? Irmãos, fiquem com Deus, tá bom? A paz do Senhor Jesus. Ó. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus, irmãos. Interceda pela gente, tá bom? Interceda por nós, em nome de Jesus.